Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Marta. Hoje é dia 17/12/2024. Amado Senhor, quer se revelar a nós, quer mostrar os seus mistérios escondidos. A palavra do Senhor diz que há mistérios do Senhor escondidos nas estrelas, né? É interessante isso. E você vê, por exemplo, a Bíblia falando muito das estrelas, das constelações. Por exemplo, Jó fala das constelações, Salmos fala de constelação e o nome de algumas constelações, assim como Isaías também, em suas profecias também fala sobre as constelações. Glória a Deus por isso. Amados, o que passa é que o Senhor, Ele prometeu nos dar sinal no céu quando em relação à sua vinda, tá? Assim como também o nascimento do Senhor Jesus, que foi anunciado no céu através de uma estrela que guiou os 3 reis magos até o rei que havia nascido. Então você vê que eles, olhando para o céu, eles sabem através das movimentações no céu, sabem o que está acontecendo também na terra. Assim são as profecias bíblicas. Elas, quando chega no tempo de se cumprir determinada profecia, há um movimento nas áreas celestiais, nos céus, para dar-nos sinais e nos revelar o que está acontecendo, em que tempo estamos e o que vai acontecer e qual profecia que vai abrir nesse determinado tempo. João, em Apocalipse, ele fala a respeito de um sinal da mulher, de uma mulher que está vestida de sol e os seus pés estão sobre a lua. Assim também fala a respeito de uma coroa que está sobre a sua cabeça de 12 estrelas. Então, o que João necessariamente está falando? Ele está relatando naquele tempo o que ele está vendo. Mas aí você vê essa profecia, ela pode ser revelada de várias maneiras, não? Ela pode ser interpretada de várias maneiras, que também vão estar correta perante o Senhor, dependendo da interpretação, de como se interpreta essa profecia. Glória a Deus, aleluias. Em relação, por exemplo, à constelação que João revela, ele vê uma mulher, vê a lua debaixo dos pés e vê uma coroa de 12 estrelas e vê que ela está vestida de sol. Em Apocalipse, nós vemos que a mulher representa a igreja e a coroa de 12 estrelas está falando aqui, anunciando as 12 tribos de Israel, 144.000. A palavra do Senhor, ela é muito clara. No entanto, se você olhar para o céu, você vai ver essa constelação de estrelas, que quando você liga uma estrela, como se fosse num lápis, uma na outra, vai formar a figura de uma mulher. Que hoje, no zodíaco, chamam essa mulher de virgem, né? Mas na realidade, essa mulher tem um nome, né? Essa constelação tem um nome, e também representa a imagem da mulher, que pode ser entendido dessa forma por causa da figura que forma essas estrelas. Então você vai ver no céu várias constelações formando símbolos, tá? E a palavra do Senhor, como ele disse que ia colocar as lumbreiras no céu para nos dar sinal, para ser para nós, filhos dele, como sinal, as trevas também olham esse sinal. Você vê, então, o que acontece? Com o movimento dos planetas, as estrelas vão se posicionando também com o movimento e produzindo alienação, assim como os planetas também se alienam, não? Fica alienado. As constelações das estrelas também. Então João viu essa figura, ele viu a mulher vestida de sol. Vestida de sol por quê? Está falando que ela estava vestida de um resplandor que parecia sol. Você conecta esse resplandor da mulher à transformação da igreja, porque a mulher
sempre vai representar a igreja. Você vê em cima dela que João vê as 12 estrelas que representam as 12 tribos de Israel. E embaixo da mulher a lua se posicionou, por isso que ficou nos pés da mulher. E a lua é um astro sem brilho. É um astro que clareia à noite, mas ele clareia com um reflexo do sol, porque ele não tem brilho próprio. E você vê que João declara que a lua estava debaixo dos pés da mulher. Por que a lua estava debaixo dos pés da mulher? A lua representa a serpente. A lua representa o escuro, né? Representa as trevas. Amém? E por que estava debaixo dos pés da mulher? Porque em Gênesis, quando aconteceu, Deus expulsou a mulher e Adão e Eva do paraíso. Ele disse que a mulher ia pisar a cabeça da serpente. Então, você vê essa conotação. E quando a mulher pisa a cabeça da serpente? Quando a igreja, porque aí no caso a igreja, pisará a cabeça da serpente quando Jesus venha pela segunda vez, para dar cumprimento a toda a profecia, aonde a serpente será realmente esmagada e jogada no fogo, compreende? Então o Senhor aqui, com essa posição e alinhação dessas estrelas, constelações e planetas, o Senhor está nos anunciando a preparação da igreja para um corpo glorificado, porque aqui ele vê a mulher no corpo glorificado, porque tinha luz, era como se ela estivesse vestida de sol. E vê a manifestação das 12 tribos de Israel, que são 144 mil, que vai estar no seu tempo de atuar, a igreja no tempo já de ser, né, ter o corpo, essa transformação, esse corpo glorificado, e a serpente também, que é o próprio anticristo, terá o seu tempo também. Então, quando acontece essa alienação, o Senhor está mostrando que já está no tempo, já está na hora. Por quê? Porque não é todos os dias que o planeta se move e que se coloca em determinadas posições. Amém? Assim como, por exemplo, a constelação de Orion, que Isaías fala a respeito dessa constelação, Salmos fala e... esqueci o outro. Isaías, Salmos... não lembro o outro, tudo bem, que fala a respeito dessa constelação de Orion. E o interessante é que a constelação de Orion é conhecida também como caçador. Por quê? Você liga os pontos das estrelas de Orion e você vê a figura de um homem caçador com um arco na mão. O arco não nos lembra uma passagem em Apocalipse da abertura dos selos e dos cavalos, o cavalo branco que está com um arco na mão, que vem vencendo para vencer? Por quê? Você vê a conotação desse arco com o arco que está nas mãos do caçador da constelação de Orion. Esse caçador aqui se relaciona com o quê? Com o caçador de almas, tá? Por quê? Jesus nos chamou para ser pescadores. E pescadores há uma diferença de pescador para caçador. O caçador, ele mata a sua presa. O pescador, ele atrai. Então, o peixe é atraído pelo pescador, né? Então, há uma diferença. Então, o caçador, quando falamos de caçador, está um pouco relacionado com o anticristo e com o que ele vai exercer no final do tempo, que ele vai caçar as pessoas que servem ao Senhor, né? E o Senhor, ele, né, no dia 13, ele falou algo comigo. Primeiro ele tinha falado há um tempo atrás, passarei por Orion, que é essa constelação aqui. Então o Senhor estava me falando que algum planeta ia passar por esse lugar aqui e haver uma alinhação para que olhasse em relação ao tempo para poder saber o que vai acontecer e quais são as profecias no livro de Apocalipse que ia se cumprir nesse tempo.
Porque estamos vivendo um tempo de cumprimento de profecias. O Senhor me fez entender que está abrindo, é como se ele estivesse abrindo os selos, tá? Das profecias e dando cumprimento a cada uma. Já estamos nesse tempo de cumprimento. E por estar nesse tempo de cumprimento, em pouco tempo vai manifestar o próprio anticristo. E nós estamos, muitos que estão estudando, estão buscando para ver quem que é que vai ser o próprio anticristo. Quando vai manifestar, como vai ser dividido todos esses reinos. Glória a Deus, aleluia. É algo bonito, profundo esse tema para quem tem interesse de estar estudando. Dia 13/12, eu escutei a palavra Nirod. E aí fui analisar por quem é Nirod, o que está acontecendo, porque o Senhor está falando de Nirod para mim. O interessante é que Nirod, ele foi filho de Cush, filho de Cã, que era filho de Noé. Então, ele era neto de Noé, né? O qual, por causa do seu pecado, Noé amaldiçoou toda a descendência do filho de Canaã. Então, o filho de Canaã, o neto de Noé, começou, através da maldição que Noé jogou nele, carregar uma maldição sobre ele. E aí, o que acontece? Noé amaldiçoa toda essa descendência desse filho, né? Dos filhos de Canaã. Segundo Gênesis, Nirod, o rei de Sinar, em Mesopotâmia, Nirod era um vigoroso caçador diante de Jeová. Aí você vê o caçador aparecendo aí de novo. Você vê também que a Bíblia mostra que Esaú também era um caçador. Que interessante. Vamos seguir vendo. Em Gênesis 10:8, fala: E Cus engendrou a Nirod, quem chegou a ser príncipe poderoso na terra. 9. Este foi vigoroso, caçador diante de Jeová. Então, ele estava diante de Jeová. Então, a sua presença, a presença de Nirod, estava diante da presença de Jeová, tá? Estava tudo correto com ele. Mas vamos ver o que aconteceu. No 10. E esse foi o começo do seu reino Babel, na terra de Sinar. O que acontece? Nirod quis construir uma cidade para ele. Ele quis construir Babel. E construiu Babel, e em Babel reuniu todos para construir a Torre de Babel. Agora, o Senhor me falou Nirod. Por quê? Por causa da descendência do anticristo. Por isso que o Senhor estava me mostrando a ancestralidade dessas gerações. E o Senhor começa a me ensinar coisas a respeito disso, que eu vou estar tentando esclarecer para vocês. Então, amados, estamos falando aqui de eventos depois do dilúvio, tá? Depois de Noé, que aconteceram. Vamos ver que quando acontece o dilúvio, Noé entra com os 3 filhos dele e a esposa. Ele entra com Sem, com Cã e com Jafé na arca. E entra com a esposa que se chama Naamã. Então você deve se perguntar: se Deus destruiu tudo para acabar com essa descendência, por que hoje nós vemos indício de descendentes de Caim ainda? Vamos analisar isso e vocês vão entender. E talvez você não entenda por que hoje tem ainda descendentes da serpente, porque existem os descendentes da serpente ainda vivos, né? E como que entrou só eles, se Noé era íntegro perante o Senhor e justo, como que houve essa contaminação a partir daí? Então, amados, a descendência dos anjos caídos e da serpente, em Gênesis 6, 2 a 8,
vemos na atualidade indício dessas gerações, né? No tempo de hoje. Analisamos a descendência de Caim em Gênesis 4, do 17 a 26. E conheceu Caim a sua mulher e engendrou Enoque. Esse Enoque não é o Enoque que subiu com Deus na presença de Deus. O Enoque que foi arrebatado era filho de Jared, tá? Estamos falando desse Enoque aqui, filho de Caim, tá? E então Enoque engendrou Irade a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque teve duas filhas que se chamou Ada e Zilá. E Zilá, ela teve o Tubal-Caim, tá vendo o sobrenome de Caim aqui? Tubal-Caim e Naamá. Zilá, amados, olha, em Gênesis 5:4, adiante Noé, no caso, em Gênesis 5:4 mostra Noé como descendente de Sete, filho de Adão. E a sua esposa, a Bíblia mostra como descendente de Caim. Então, por isso que a geração de Caim veio através da esposa dele. Lameque era pai de Naamã, esposa de Noé. Gênesis 4:24. Jeová disse, por causa do pecado de Lameque, pai da esposa de Noé, disse, 7 vezes será vingado Caim. Então já havia caído sobre Caim a primeira maldição que o Senhor já tinha colocado sobre a vida de Caim, tá? E você sabe que a maldição, ela visita de geração em geração. Depois Lameque, ele peca e o Senhor amaldiçoa por 7 gerações. E depois ele vira e fala assim, olha, por 7 vezes é vingado Caim, mas em Lameque a verdade é 70 vezes 7 será vingado Lameque, por causa do pecado de Lameque. Então você vê uma maldição caindo em Lameque, e Lameque que é o pai, né? O avô da esposa de Noé. Ele é o avô da esposa de Noé. Então, mentira, ele é Lameque e as duas filhas, Zilá e Tubal-Caim. Ele... Peraí. Lameque é o pai da esposa de Abraão, desculpa. Mas você vê a maldição, Deuteronômio fala que ela cai até a 4ª geração. Mas analisando a maldição e a bênção do Senhor é o seguinte, por exemplo, aqui são 4 gerações, tá? Eu recebi uma bênção da parte do Senhor, eu fui abençoada, eu recebi uma unção, poder, eu recebi uma bênção da parte do Senhor. Essa bênção, ela visita a primeira, a mim, que sou a primeira, a 2ª geração da minha família, a 3ª geração e a 4ª. Ela acaba aqui? Não, ela não acaba aqui, porque ela visitou o meu filho. E a partir do meu filho, ela vai visitar mais 4 gerações. Uma geração depois do meu filho, o meu neto, o meu bisneto e o meu tataraneto, fecha a 4ª geração. A 4ª geração do meu filho. Agora o meu neto recebeu a mesma carga de bênção da parte do Senhor, ou de maldição. Então ela sai do meu neto, vai para o meu bisneto, meu tataraneto, e alcança também o outro tatatata. E aí
é algo interrupto. É algo interrupto. Por isso, a necessidade de Jesus vir para quebrar todas as maldições e levar sobre ele todo esse jugo de maldição. Então, o Senhor tinha acabado de amaldiçoar, né? Amaldiçoar a descendência de Lameque. E como a descendência de Lameque começa na esposa de Noé, isso significa que ela passa para os filhos também. Então, os filhos recebem essa carga genética de maldição ou de bênção, dependendo do que o Senhor manifestou naquele tempo. Em Deuteronômio 5:9 fala: eu sou Jeová, teu Deus, forte, zeloso, ciumento, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. Então, você vê Deuteronômio confirmando essas maldições. Eu entendo que, como a palavra do Senhor, ele não volta na sua palavra, e a sua palavra se cumpre, então até a 70ª geração de Lameque ia ser amaldiçoada. Então, aonde que ele permite que que Noé case com uma descendente de Caim, e essa descendente de Caim entre na arca com Noé para seguir o plano de Deus de redenção. Porque desde o princípio o Senhor está anunciando em Gênesis a redenção e a necessidade de redenção. O Senhor tem aí no céu os anjos, e os anjos têm livre-arbítrio, assim como nós também. No entanto, você vê a rebelião de Lúcifer, ele teve um livre-arbítrio para poder decidir se realmente queria servir a esse Deus. Então, todo ser criado que o Senhor criou, o nosso Deus Altíssimo criou com as suas mãos, tem esse poder de decisão. Como houve essa caída, eles decidiram fazer um reino para eles. O Senhor criou a nós de barro, para que também, como criação da parte dele, decidíssemos se queríamos servir a ele ou não para formar o seu reino. Então, o Senhor ainda não formou o seu reino. O seu reino ainda está para ser formado. Por isso que depois o Senhor permitiu que aqueles anjos, porque o Senhor, todos os seres que servem a Deus são provados. Os anjos caídos de Gênesis 6, que tem filhos com as filhas dos homens, que Gênesis 6 fala que os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens, o Senhor, não que o Senhor quis que isso acontecesse, mas os anjos estavam ali, e o Senhor estava provando o coração desses anjos também. Se é que eu posso falar que eles têm coração, mas eu imagino que de uma certa forma, né, podemos falar assim para ter mais compreensão. Então, esses anjos foram provados, mas provados para um propósito. Todos estavam aí, eles tinham o direito de desistir desse mal, e eles não desistiram, eles contaminaram a raça humana, tendo filhos com as filhas dos homens, que Deus tinha colocado aqui. Então, devido a essa contaminação, que o Senhor se arrependeu e trouxe dilúvio sobre a terra, pedindo Noé para que construíra essa arca. Noé já estava casado com a descendente de Caim, leva ela para a arca. Agora, em relação ao gene, a maldição, ou seja, ao DNA, aonde que está impregnado a maldição? No DNA. Vamos entender isso. Então, a geração de Caim e de Lameque não podia ser exterminada pelo Senhor, justamente porque não havia completado o círculo da palavra do Senhor em relação à maldição que o Senhor tinha
trazido sobre eles. Esse ciclo da maldição ainda tinha, ou seja, se o Senhor terminasse aí, a palavra dele de 70 vezes ia ser interrompida. E como o Senhor é fiel com a sua palavra, ele cumpre, então ele deixou para ser cumprida, justamente porque o propósito do Senhor de redenção estava para o fim. Então todos que talvez caíssem em pecado, por Jesus ia ter a oportunidade de ser redimidos, tá? Mesmo que fosse descendente de Caim ou descendente de qualquer geração que o Senhor tivesse amaldiçoado. Por quê? Porque Jesus manifesta a bênção sobre a vida dele. Então, por carregar todas essas maldições geracional. Você vê que Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Dizem que Sem forma a descendência dos judeus, tá? Cã forma a descendência de Caim e Jafé forma as nações descendentes de os gentios, tá? Então você vê aí 3 povos em todo o mundo, você vê 3 povos hoje em dia. Você vê os que são descendentes de Caim, os que são descendentes de Sem e os que são descendentes de Jafé. Quando Jesus veio para os descendentes de Sem, para os judeus, mas os judeus recusaram. E quando os judeus recusaram, os judeus se colocaram na mesma posição dos descendentes de Cã e na mesma posição dos descendentes de Jafé, que são os gentios, amém? Hoje. Então, eles colocam na mesma condição. E por isso foi uma bênção para todos, porque quando os judeus se colocam na mesma posição, Jesus tem a condição de resgatar a todos, independente do pecado geracional que cometeram, independente do pecado que cometeram, porque ele leva todos os pecados, ele nos lava e limpa a todos. Então, onde vem a redenção para alcançar a todos. Como o Senhor Jesus oferece redenção para todos, vai ter uns que vai ser realmente, vai ser igual Lúcifer e os que seguiram a Lúcifer. Não, esse é o nosso Deus, nós vamos fazer ele do nosso Deus. Muitos, hoje em dia, vão ser persistentes em relação a isso. Vão seguir a Lúcifer até o fim, tá? Vão ser essa geração caída até o fim. Mas podemos virar e dizer que a geração de Caim toda é caída? Não, porque Caim, Jesus também, o sacrifício de Jesus também foi para alcançar essas gerações. Glória a Deus, aleluia. Então você vê, por exemplo, Noé, ele representa a 10ª geração de Adão. Glória a Deus. Você vê a descendência se separando novamente, né? Dessa forma agora. Geração dos judeus, geração de Caim, geração dos gentios, perdão. Tá me fugindo essa palavra toda hora. Então, vemos as cargas genéticas das bênçãos e as cargas genéticas da maldição, que por sua vez visita as gerações futuras depois do dilúvio. Noé amaldiçoou a Cã, seu neto, né? A Canaã, seu neto, filho de Cã. Então, a sua genealogia já estava comprometida já com as maldições que o próprio Deus já tinha feito nas gerações de Caim e de Lameque já. E Noé derrama mais maldição sobre a geração deles de novo. E o que o Senhor me ensina com isso é que o gene está impregnado, é no gene que está impregnado a maldição. E o gene, ou seja, o DNA, aonde passa de pai para filho. No caso de Noé, o gene da esposa e da descendência de Caim, essa maldição caiu sobre Cã. Entendeu? Caiu sobre Cã, sobre Canaã e aí continuou.
criando assim uma geração de pessoas que pela sua pelo seu DNA, a maldição visitou as suas famílias, tá? E olhando a família de Noé, a gente vê os 3 filhos e quais descende a maldição e quais descende a bênção, né? Agora o Senhor tinha me falado o quê? Nirod, falado do caçador, né? E para chegar a tudo o que o Senhor estava revelando, eu tive que fazer esse estudo. Então você vê que Lameque, né? Você vê essas maldições, desculpa. Vemos o rei, por exemplo, de Babel, que é Nirod, que é filho de Cush, filho de Cã. Seu nome vem de Caim. Então, fazendo com que Nirod seja descendente direto de Caim também. E Nirod, Deus olha para Nirod, porque Nirod está diante da presença do Senhor. Mas só que o fato dessa maldição estar impregnada nesse coração, entendeu? A pessoa, ela pode estar na presença do Senhor, ela está toda boazinha ali, mas na hora que acontece algo, por exemplo, um acidente ou uma briga, essa pessoa salta e ela se desreconhece, porque ela fala assim, eu não me reconheço, porque atuei dessa determinada forma. E as pessoas não te conhecem e falam, opa, mas quem é você realmente? Porque nosso coração, a Bíblia fala que nosso coração esconde os segredos, tá? Então, tá falando que em nós, em nosso DNA, tá incorporado essas atitudes que nós escondemos, às vezes até de nós mesmos. Tá entendendo? E até, às vezes, dependendo da situação, nós olhamos para nós e desconhecemos a nós mesmos. Por quê? Porque é algo que vem geracional. Uma atitude dessa família vem, olha, essa atitude dessa pessoa é igualzinha que o pai. Olha, a atitude é igualzinha do vô. Tá entendendo? Então, aí a maldição vai tornando vida nessa pessoa. Em Gênesis 11, 4, e disseram, vamos, edifiquemos uma cidade, uma torre, cuja cúspide chegue ao céu. Quem falou isso? Nirod, o descendente de Caim. Por quê? Porque Nirod já tinha dentro dele essa vontade de transgredir a lei, tá? De transgredir o mandamento do Senhor. Ele não tinha um respeito devido pelo Senhor. Ele queria fazer as coisas menosprezando as coisas do Senhor. Assim como Caim menosprezou as coisas do Senhor, não deu valor. Assim como Nirod não deu valor, mesmo sendo um homem que estava na presença do Senhor, ele queria também ser igual a Deus. Assim como o próprio Satanás também tinha dentro dele essa vontade de querer ser igual a Deus. Assim como Esaú também teve essa mesma atitude no seu coração, de um prato de lentilha ser muito mais importante do que o Senhor tinha para ele, em relação à descendência, à primogenitura, em relação da bênção genética que o Senhor, do próprio Deus, na linhagem da sua família, do que Deus tinha para ele. Então, aonde ele rejeitou isso, porque isso para ele não tinha valor. E onde o Senhor, para o outro que era Jacó, isso tinha valor. Isso tinha um valor espiritual, tinha um peso espiritual. Então ele queria defender isso e Esaú não quis. Então você vê a mesma linha de atitude, que foi a mesma linha de atitude de Caim, de não dar valor ao sacrifício para Deus, a um momento sagrado para Deus. Por quê? Desrespeitando o sagrado, desrespeitando o próprio Deus com essa atitude. O anticristo, ele vai agir com essa mesma atitude, querendo ser o próprio Deus, as mesmas linhas de DNA, tá? Por quê? Ele é filho de Satanás. Ele vai agir com essa desobediência e desrespeito, porque ele não respeita isso. Você vê Esaú, por exemplo, era o quê?
Esaú era caçador. Ele era caçador. Então, o que acontece? Você vê a linhagem do caçador apontando para o caçador do último tempo. Então, estava no DNA deles contrariar a Deus e desagradar a Deus, tá? Eles tiveram lá o livre-arbítrio para poder dizer não. Mas essa maldade no coração deles, essa essência no coração deles falaram mais forte. Então, Nimrod construiu a Torre de Babel, que foi construída em Sinar, na cidade de Babel, onde se estabeleceu o quê? A Babilônia. Babel, Babilônia. Amém? Então, glória a Deus, aleluias. Por isso o Senhor tem essa necessidade de resgatar o seu povo. E mesmo que essa geração de Caim tenha o DNA contaminado, o Senhor agora, através do derramamento do seu próprio sangue, nos faz sangue com ele, um só, né? Nos faz filhos também com ele, do nosso Deus, nos colocando numa linhagem, consertando esse erro geracional, consertando esse DNA, nos fazendo DNA com o nosso próprio pai, descendentes com o nosso próprio, descendentes, né, com ele, do nosso próprio pai, que é Deus o Altíssimo. Ele vem consertar esse DNA, né? Para fazermos todos filhos de Deus. E aquele que recusa isso, porque vai ter os que vão insistir, já tem a linhagem da serpente, que vai insistir em ser filhos da serpente, insistir em querer que o seu DNA seja mudado, que haja essa mutação para serem imagem da serpente, tá entendendo? Então, por isso que você vê o transhumanismo hoje em dia muito forte, porque eles querem mudar até mesmo o DNA deles para parecer com o seu Deus. A imitação do Deus é tremenda aí, porque assim como a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, eles querem ser imagem e semelhança do Deus deles. Então, por isso, desde 2019, com a picada da abelha, eles querem também contaminar aos que não são da parte dele para contrariar ao Deus, ao nosso Deus. Entendeu? Convencer a todos para falar, chegar lá e declarar para Deus, olha, ninguém te quis. Isso Satanás quer. Então, por isso, hoje encontramos e vemos muitos da geração caída. E uns que não são, que vão insistir em ser. Mas se eles não quiserem e quiserem a redenção de Cristo, eles podem alcançar. Por isso é errado vocês pegar, por exemplo, todo o povo que vocês acham, por exemplo, os árabes não vai ter salvação porque eles são descendentes de, os fulanos não vai ter salvação porque eles são descendentes. Não, amados, Jesus veio por todos. Se eles querem a salvação, eles têm o direito à salvação, tá? O Senhor pode fazer essa transformação na vida deles, amém? Glória a Deus, aleluias. Deixa eu ver aqui que eu já falei um monte de coisa que já estava escrita. A serpente, então, ela vai fazer essa árvore genealógica dela, entendeu? Mudando o próprio DNA, né? Fazendo essa fusão, vamos dizer assim. Você vê os Nirodes, né? O Nimrod fazendo essa Torre de Babel, querendo ser igual a Deus e chegar ao céu, né? Alcançar os mistérios do Senhor. O Senhor derruba essa torre, confunde as línguas, mas você vê os Nirodes de hoje.
O Nirod de hoje, o caçador de hoje, ele quer o quê? Ele quer construir essa torre. No entanto, a quantidade de satélite, a bestia, ela quer ser Deus, quer estar lá no alto, entendeu? E eles estão fazendo de tudo para construir essa torre, que é a nova Torre de Babel tecnológica. Essa torre é a Torre de Babel que eles estão construindo hoje. Amém? Por isso estão colocando tanto empenho, né, para alcançar a perfeição. Porque eles pensam que para eles serem perfeitos, para terem que, através dessa tecnologia de Babel, eles querem alcançar essa perfeição, alcançar o rejuvenescimento, entendeu? Viver para sempre, ter uma eternidade. Estão usando essas armas, não, da tecnologia para poder alcançar, né? Se você vê o que eles estão fazendo hoje e a atitude deles é a mesma atitude que Nirod teve de construir essa torre, de armar todo esse reino da forma dele, tá? Então Nirod, mesmo estando na presença de Deus, né? Ele estava na presença do Senhor, mas ele se corrompeu, ele quis ir ele deu valor mais às intenções do seu coração. E é o que vai acontecer, é o que Daniel fala do anticristo, que o anticristo, você vê alguns versículos falando que ele era parte de nós, mas não é. Então ele é parte do povo de Deus, mas só que desvirtua, vai para o outro lado, entendeu? Então eles criam essa torre de hoje, né, tecnológica, para oferecer benefícios do céu, né? Benefícios que somente Deus pode dar. Nirod era caçador, nos aponta para Esaú, o da pele vermelha e peludo, tá? Hoje muitos falam que estudaram sobre a genealogia de Donald Trump e disseram que a genealogia dele vem de Esaú, tá? E a pele dele, eu estava analisando e vendo que realmente a pele dele é vermelha, ele fica vermelhinho, tá? E eu achei interessante essa colocação. Não estão falando que ele vai ser o anticristo, mas estão falando de sua descendência. Que, com mais que, por exemplo, Nirod, ele tinha boa intenção de estar nesse poder, de criar essa cidade, ser a maior cidade com uma torre que tinha acesso ao céu. Ele tinha uma boa intenção, ele era parte do povo que Deus considerava, mas só que ele começou com o seu coração a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Então, o que essa pessoa que é profetizada agora para o fim, ela vai fazer o mesmo, entendeu? Porque lá dentro está escondido isso, dentro do seu coração. Por isso que o Senhor fala para nós, a Bíblia nos revela que nós mesmos não conhecemos o nosso coração profundo. Nós não conhecemos, mas Deus conhece. Porque Ele sabe o que está lá no cantinho, bem tampado, bem escondido em nós. Compreende? Que num momento ou no outro vai saltar aquilo se nós realmente não entregamos verdadeiramente na presença do Senhor, tá? Então, por isso que nós temos que nos livrar de toda maldição hereditária em relação de que entregar verdadeiramente ao Senhor e limpar de todas essas coisas velhas. Deixar o velho, deixar as intenções do meu coração passada, limpar completamente. Ter esse coração diante do Senhor totalmente puro, limpo, consagrado. Amém?
Então, Esaú, ele não se importou com o bem de Deus, assim como Nirode não se importou com o bem de Deus. O que Deus deu, no caso de Esaú, a primogenitura, né? Para ele foi mais importante alimentar a carne, tá? E quantos hoje em dia encontram importante as coisas da carne, as coisas dessa vida? Então, muitas pessoas que na vinda do Senhor Jesus, essas pessoas consideram no seu coração um prato de lentilha muito mais importante que a salvação em Cristo, que estar preparado, que estar santificado, tá? Muitos que encontram que é mais importante as coisas da carne do que do espírito para ter salvação, muitos vão ficar, passar pela grande prova, pela grande tribulação, porque não analisou bem o seu coração, os seus interesses e o que estava lá dentro, entendeu? Colocou os desejos do seu coração acima do próprio Deus e da vontade do próprio Deus. Por isso que Nirode faz a mesma coisa, ele coloca a intenção do seu coração acima do próprio Deus. Ele faz o que ele queria fazer, ele não faz o que Deus, ele não pergunta a Deus o que deve fazer, não, entendeu? Ele vai e faz. Glória a Deus, aleluias, né? Muitas pessoas, elas não querem pagar o preço, né? Da santidade, por exemplo. Então, aonde alimenta muita carne e acha que tá tudo bem. Ao invés de alimentar espiritualmente, não. Todo alimento que vem, ela transforma esse alimento em algo carnal. Tá? Ela não olha as coisas de forma espiritual, ela não vê o que recebe de forma espiritual, ela não vê as coisas que dá em relação ao espiritual. Nós devemos aprender isso, aprender a fazer essa separação, para que eu não seja um instrumento de Satanás na vida das pessoas. Porque o que tem de quantidade de pessoas entregando alimento carnal em cima dos altares é muito grande. Entrega coisas da carne, coisas do seu desejo, do coração, coisas da intenção do seu coração, do seu conhecimento e tudo. E não analisa os alimentos que estão entregando. Então comete erro. O mesmo erro que Caim cometeu de ensoberbecer, né? Nirode, Esaú e muitos outros aí. Muitas pessoas seguem com esse DNA contaminado e não dão lugar ao nosso Deus. Então, para nosso vaso ser cheio da presença de Deus, deve estar vazio. Eu devo me esvaziar de toda carnalidade. Para ser espiritual, eu tenho que ser completamente espiritual. Eu não posso ter no meu vaso um pouco de coisas carnais e depois espirituais. Tá entendendo? Eu tenho que esvaziar o meu vaso completamente e encher somente coisas espirituais, coisas que vêm da parte do Senhor. Deus, ele não agrada a Deus reino dividido, porque ele diz que nós não devemos ter dois senhores. Ou você agrada a sua carne é o seu rei, ela que te controla, que está sempre relacionada a Satanás, ou é Deus, o seu rei, ele que vai te direcionar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, em relação ao que o Senhor falou a respeito do sinal de Nirode, a respeito da Orion, por exemplo. Orion, por exemplo, você vê, não sei se eu comentei no início, mas você vê, por exemplo, que Orion é formada, o cinturão de Orion, que é o cinto de Orion, que é a constelação, vamos voltar aqui, a constelação de Orion forma um cinturão. E esse cinturão são o quê? São 3 estrelas. Essas 3 estrelas as 3 estrelas dos 3 reis que anunciaram a vinda do Senhor Jesus, tá? A vinda do Senhor Jesus, assim, o nascimento de Jesus. Por isso que os 3 reis magos conseguiram chegar até lá por causa desse sinal no céu. E esse sinal no céu passou por Orion quando Jesus nasceu. E novamente vai vir um meteoro
ou uma estrela que vai cair e vai passar sobre a constelação de Orion de novo, anunciando a segunda vinda do Senhor Jesus. Porque a segunda vinda do Senhor Jesus está relacionada com o renascimento, com a glória que a mulher veste, tá? Porque a mulher está vestida de sol, vestida de glória, corpo glorificado, tá entendendo? Então, essa passagem, quando o Senhor mande um asteroide que passe por aí nós já vamos saber do tempo de cumprimento dessa profecia e da vinda de novo do Senhor Jesus, assim como ele foi anunciado nas estrelas, o nascimento do menino, Jesus, né? Vai ser anunciado a segunda volta do Senhor Jesus através das estrelas também. Então, por isso que o Senhor, às vezes, a gente não tem tanto conhecimento, como eu não tinha conhecimento da constelação de Orion, e Deus me falou através de sonho, passarei por Orion e eu fui buscar o que significava. Agora fui buscar a respeito de Nirod, que fala a respeito da constelação de Orion também, entendeu? Que está apontando para o próprio anticristo, o caçador das almas, que vai manifestar, não demora muito tempo. Eu sei que agora em novembro manifestou sinais nos céus, sei que em dezembro também manifestará, porque há uma constância de manifestação desses sinais, porque as profecias estão abrindo. Elas abrem, ficam abertas um determinado tempo para cumprimento e depois vai abrindo outra, tá? Vai cerrando e abrindo as profecias. Assim eu sei que o Senhor está fazendo, porque assim ele tem me orientado. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, eu trago um pouco dessas revelações para vocês. Se é do seu interesse, ora ao Senhor, busque do Senhor revelação em relação a isso. Esteja atento a tudo que o Senhor fala, porque o Senhor, às vezes, é uma palavra que você está cozinhando e você escuta. Você pensa que você pensou e na realidade o Senhor está te falando aquela palavra para você buscar na Bíblia. Porque Ele quer te ensinar os mistérios. Ele quer te ensinar a aprofundar mais nas coisas dEle. Para saber os tempos, para saber as coisas proféticas e as manifestações proféticas desse tempo, revelando mistérios. Amém? Tem versículos que diz que os mistérios do Senhor está escondido nas estrelas. Glória a Deus por isso, né? Agora, é uma pena que esse povo, né? Para esconder do povo de Deus os sinais, mudaram todos os nomes das constelações, colocando nome zodíaco nas constelações. Então, por isso que a gente, às vezes, como crente, não sabíamos que existia, que a constelação de Virgem é a mulher de Apocalipse, por exemplo, e que Apocalipse fala sobre esse sinal e que aponta para a mulher que é a igreja, tá entendendo? Então há todos esses mistérios que Deus vai nos ensinando, o próprio Deus vai nos ensinando e trazendo essas revelações maravilhosas. E o Senhor quer revelar para vocês também. Então esteja muito atento ao que o Senhor fala, aos sonhos, porque a palavra do Senhor diz que Ele dá sonhos aos seus filhos na noite para nos livrar o nosso caminho do mal, para nos orientar e para nos ajudar, tá? Colocando consciência em nós em relação a que atitude vamos tomar em relação a determinados problemas ou determinadas coisas. Em relação às coisas do mundo espiritual, o Senhor também nos avisa muito como orar, o Senhor nos fala também, nos traz revelação. Então, esteja atento em nome de Jesus à voz do Senhor. Quem é filho do Senhor, reconhece a voz dele. Amém? A ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Vocês vão reconhecer a voz do próprio Jesus orientando vocês como pastor na vida de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço.